Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor, na paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Irmão, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor e eu venho dizer, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, todos aqueles que não obedecem os 10 mandamentos não terá salvação. Porque Deus o Criador, o culto verdadeiro, se você falar, eu vou fazer um culto, vou louvar a Deus, a prova de que você está louvando ao Deus verdadeiro é uma só, você tem que fazer só o culto em nome de Jesus, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Se você colocar o nome de outra pessoa, você já contaminou o culto e não é um culto a Deus. Culto a Deus é só no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas essas pessoas que fazem culto adorando Maria, adorando João, Pedro, Antônio, esses são todos, esse é chamado de idolatria. E esse caminho não há salvação. E quem opera através desses santos são os demônios, porque entra na parte da desobediência a Deus. Por que Deus? Deus, quando você invoca o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está adorando a verdade, que Ele é o verdadeiro Criador. Nós todos fomos criados por Ele. Maria, João, Pedro foram todos criados por Ele. Então eles são criatura. Então você não pode adorar a criatura. Se você fizer um culto invocando o nome da criatura, você está adorando a criatura. Isso para Deus é chamado de idolatria. Então, irmãos, o verdadeiro cristão faz culto só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, versículo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 25 e 26, ó. Diz assim, ó: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Então, quando você invoca o nome de outros santos no meio do culto de Deus, você está desonrando a Deus e o culto seu se tornou maldito. Todo culto que você faz usando o nome de santo, isso é chamado de culto ao demônio. Porque nos 10 mandamentos está escrito lá, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Então, se você quer ser salvo, essa palavra é para quem realmente quer ser salvo. Se você quer ser salvo, quando você fizer um culto, fizer uma oração, tem que ser somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Qualquer coisa além disso é idolatria, é feitiçaria e é mentira. Por que é mentira? Porque esses santos nenhum criaram, eles são criatura. Então, se você estiver adorando eles, você está contra a palavra de Deus, porque Deus não permite que dê adoração à criatura. Então, todas essas igrejas que praticam culto com santos, com imagem de escultura, com Exus, com orixás, isso é chamado de culto ao demônio. Aí o povo fala, não, mas lá tem sinais, tem milagre. Tem, lógico, o diabo, Jesus falou, se o Satanás pudesse, ele enganaria até os escolhidos. Então ele tem permissão para te enganar. Por quê? Porque Deus disse assim, ó, eis que eu coloco diante de ti o caminho do bem e do mal, você que escolhe. E Deus escreveu aqui nos mandamentos dele o que agrada a ele. Então, se você quer servir a ele, você vai obedecer os mandamentos. Se você não quer, você vai começar a seguir essas mentiras que contraria a Bíblia, que é a palavra de Deus, e você vai perder a salvação por isso. E se você faz essas coisas, você estará no lago de fogo com Satanás e os seus anjos malignos. E você será escravizado, torturado, estrupado eternamente e nunca mais morrerá e também não escapará do tormento. Portanto, orai e vigiarmos, vamos ficar somente em nome de Jesus e nos seus mandamentos.